Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama coreano chamado Em Nosso Melhor. Alerta de spoilers a seguir. Na mais prestigiosa escola secundária da Coreia do Sul, onde 1% se reúne, Han Ji-woo não se encaixa. Ele costumava ser o aluno mais inteligente na sua antiga escola humilde, mas aqui, cercado de gênios, ele está a um passo de ser o último da classe, especialmente em matemática, que é considerada a matéria mais importante para entrar na faculdade. Seus colegas de classe são ricos, portanto podem pagar tutores e treinamentos. Mas Ji-woo não tem essa mordomia dos outros estudantes. Seu professor de matemática, o Sr. Kim Jin-ho, lembra-lhe que estas notas não serão suficientes para entrar em uma faculdade de prestígio e pede a Ji-woo que considere a possibilidade de transferência. Uma noite, os colegas de quarto de Ji-woo lhe dão dinheiro para que ele possa sair sorrateiramente e conseguir alguns lanches e álcool para todos. Mas no caminho de volta, Ji-woo é pego pelo guarda noturno, o Sr. Lee Hak-sung. Na manhã seguinte, o Sr. Kim tenta fazê-lo confessar quem mais fazia parte desse plano, mas Ji-woo valoriza a lealdade e permanece em silêncio. Isto chama a atenção do seu colega de classe, Park Bu-han, mas também o faz ser expulso temporariamente dos dormitórios. Após a aula, seus colegas de quarto tentam lhe dar algum dinheiro como agradecimento e ficam chocados ao saber que Ji-woo não quer porque eles são seus amigos. Eles discutem a possibilidade de trazer lanches no final da noite por outras rotas, mas isso tem sido impossível desde que Hak-sung começou a trabalhar como guarda. Eles o chamam de oficial comunista porque ele é um desertor norte-coreano. Mais tarde, Hak-sung vai ver o seu médico, que lhe diz que trabalhar como guarda noturno não é bom para a sua saúde, e confiar em comprimidos para dormir faz com que o seu ritmo fique desconfigurado. Hak-sung lembra a ele que é o único trabalho que ele pode conseguir como desertor, então, a menos que o médico consiga uma posição em outro lugar, ele tomará os seus comprimidos. Depois disso, Hak-sung retorna ao seu apartamento solitário, onde passa seu tempo alimentando sua tartaruga, bebendo iogurte de morango e fazendo sudoku. No dia seguinte, Ji-woo é expulso dos dormitórios. Bo-han provoca ao sair, dizendo que ela pensava que ele poderia ser mais do que um perdedor, mas parece que ela estava errada. Algumas horas depois, Ji-woo volta ao apartamento da sua família, que ele limpa antes da sua mãe voltar para casa. Ela é uma viúva que sempre trabalhou muito para criá-lo, então ela está muito orgulhosa de ver o seu filho com um uniforme tão importante. Não tendo coragem de lhe dizer que ele precisa de um lugar para dormir, Ji-woo diz, em vez disso, que ele só veio visitá-la e que ele deve voltar à escola antes que seja tarde demais. Começa a chover no caminho de volta, então Ji-woo tenta se esconder no laboratório abandonado da escola, mas ele é encontrado por Hak-sung. O guarda se sente mal quando ouve que Ji-woo não tem lugar para ficar, então ele o convida de volta para o seu escritório. Enquanto Ji-woo dorme, Hak-sung encontra o trabalho de casa muito difícil de matemática que Ji-woo não conseguiu terminar. Assim que o sol nasce, Hak-sung expulsa Ji-woo. O menino vai para sua aula de matemática e fica chocado ao descobrir que a sua lição de casa foi feita por Hak-sung e todas as respostas estão corretas. Bo-han percebe isso e quer que Ji-woo mostre à professora, mas ele pede que ela fique quieta. Após a aula, Ji-woo vai agradecer a Hak-sung pela ajuda e pede que ele o ensine a fazer os exercícios, mas Hak-sung o expulsa novamente. Mais tarde, na sala de estudos, Ji-woo ouve até mesmo os professores particulares dos seus colegas de classe tendo problemas com algumas dessas questões de matemática, o que indica o quão especial é Hak-sung. Ji-woo começa a segui-lo por aí, implorando para ser ensinado, mas Hak-sung não lhe dá atenção. Uma tarde, enquanto está levando o lixo para fora, Hak-sung fala sobre os estudantes da assistência social com pais descuidados e complexos inferiores, e o Sr. Kim inclui Ji-woo na sua lista. Quando Ji-woo se aproxima dele para pedir explicações novamente, Hak-sung lhe diz que é melhor ele ser transferido e que a autocomiseração não é um distintivo a ser carregado porque o fixa na tragédia. Ji-woo explica o quanto irrita o fato dos outros poderem ter oportunidades melhores que ele. Então Hak-sung cede e aceita lhe ensinar. Ele só pede que Ji-woo lhe pague com iogurte de morango. No dia seguinte, Hak-sung visita o seu amigo Han Ji-hyo, que o ajudou a vir para a Coreia do Sul, porque ele trabalha como líder de apoio ao desertor norte-coreano. Juntos eles jogam jogos de tabuleiro e conversam sobre a vida, e quando Ji-hyo entrega a Hak-sung as lâmpadas que ele precisava como um presente, Hak-sung insiste em pagá-las, porque ele não veio a este país para receber caridade. Quando a noite cai, Hak-sung coloca as lâmpadas dentro do laboratório abandonado,
para que ele possa ensinar Ji-woo em segredo. Há 3 regras que Ji-woo deve seguir. 1. Ninguém deve saber destas aulas. 2. Nenhuma pergunta além de matemática. E 3. Hak-sung vai ensinar matemática, mas ele não quer ouvir nada sobre notas ou testes. Depois que Ji-woo promete seguir todas as regras, Hak-sung lhe dá o primeiro exercício, encontrar a área de um triângulo. Ji-woo resolve rapidamente, apontando que este é um problema de escola média, mas Hak-sung lhe diz que está errado ao desenhar um círculo completo ao redor do triângulo. Sentindo-se enganado, Ji-woo pensa que é injusto, porque Hak-sung lhe fez a pergunta errada, mas o ponto de Hak-sung é que ele está se aproximando da solução de problemas da maneira errada. Sim, encontrar a resposta é importante, mas compreender qual é a pergunta é o que é ainda mais importante. A matemática é tudo sobre o processo de encontrar uma solução. Quando Ji-woo mostra uma compreensão do conceito, Hak-sung o chama de Epsilon, pois tem um flashback de como um jovem, ele e um amigo receberam uma caneta chique como prêmio pelo seu sucesso acadêmico. Epsilon significa pequeno, insignificante, trivial. Após o término da aula, como Ji-woo ainda não tem um lugar para ir, Hak-sung permite que ele fique com ele. Ji-woo descobre que Hak-sung adora ouvir música clássica em um antigo toca-fitas. Então eles conversam sobre compositores clássicos por um tempo, o que ajuda Hak-sung a evitar as perguntas de Ji-woo sobre seu passado. O cassete está gasto e tem uma má qualidade sonora, por isso Ji-woo toca as músicas em seu telefone, cuja qualidade fascina Hak-sung e o ajuda a dormir profundamente pela primeira vez em anos. Na verdade, ele fica na cama até tarde na manhã seguinte, e quando acorda, Ji-woo já saiu para a aula. O Sr. Kim tem algumas notícias importantes para os seus alunos de matemática. Em vez de ter as provas finais, sua classe participará do prestigioso concurso de matemática de Pitágoras, que contará como seu exame final. Os adolescentes não estão felizes com isso, já que eles têm apenas 2 meses para praticar, mas o Sr. Kim espera que todos eles se saiam bem. Ji-woo vai ver Hak-sung todos os dias para as aulas de matemática, e Bo-han começa a notar a frequência com que Ji-woo compra iogurte de morango, quase como se ele fosse um viciado. Uma noite, há um exercício particularmente difícil que Ji-woo precisa conhecer a técnica para resolver, mas Hak-sung explica que espera que ele acrescente tudo manualmente. 3 horas depois, Ji-woo consegue resolvê-lo. Então, Hak-sung lhe mostra algo especial, o famoso matemático Bernard Herrmann, que calculou 38 decimais da raiz quadrada de 2 à mão, para se tornar íntimo do processo de solução, o que não se pode fazer apenas memorizando uma fórmula. Isto é de grande ajuda quando se trata de uma melhor compreensão da matemática. Hak-sung se recusa a dizer a Ji-woo se a sua resposta está certa ou errada, porque o seu trabalho de casa será descobrir ele mesmo. Esse é o trabalho de um matemático. À medida que as semanas passam, Ji-woo melhora cada vez mais as suas habilidades matemáticas. Uma tarde, ele recebe uma notícia devastadora. Um amigo íntimo está sendo transferido de volta para sua antiga escola. Agora, Ji-woo tem algumas reflexões a fazer sobre a sua própria situação, e Bo-han tenta ouvi-lo, mas ele sente como se ela estivesse zombando dele, dizendo que eles estão na mesma situação, quando na verdade ela também é uma criança rica. A conversa deles é interrompida quando a mãe de Bo-han vem buscá-la. Quando elas entram no carro, Bo-han é repreendida por sair com uma criança de assistência social. Bo-han também está tecnicamente em situação de assistência social por causa dos seus pais divorciados, mas ela não precisa de ajuda financeira, então não é exatamente a mesma coisa. Sua mãe também a repreende por ouvir música, porque ela quer que Bo-han se concentre em seus estudos. Então ela contrata o Sr. Kim para ser o tutor particular de Bo-han, o que é ilegal, já que ele já é o seu professor na escola e pode favorecê-la por isso. Mais tarde naquela noite, Ji-woo conta a Hak-sung sobre o seu amigo e se pergunta se ele deveria se transferir também. Hak-sung o encoraja a não desistir e o lembra que o mais importante para o seu sucesso não é a inteligência, mas a coragem para prevalecer até o final. Para provar o seu ponto de vista, ele mostra a Ji-woo os exercícios que ele corrigiu. Embora existam alguns erros nas soluções finais, o garoto aprendeu corretamente o processo para resolvê-los. Nessa mesma noite, a suspensão de Ji-woo termina para que ele possa voltar aos dormitórios, mas ele admite que vai sentir falta de compartilhar seu espaço com Hak-sung. No dia seguinte, Bo-han lhe oferece iogurte de morango como um pedido de desculpas, e quando ele se distrai, ela o segue até o laboratório abandonado e descobre o seu segredo. Depois de agradecer a Hak-sung por cuidar de Ji-woo, ela pergunta se ele pode vir de vez em quando, e Hak-sung aceita desde que ela mantenha o segredo também. Bo-han também o chama de oficial comunista, e isso confunde Hak-sung.
Ele pode ser da Coreia do Norte, mas nunca serviu no exército. Por uma razão que ele não se preocupa em explicar, ele foi dispensado. Naquele momento, eles notam um grupo de estudantes se esgueirando pelo campus, mas tendo aprendido o que aconteceu com Ji-woo da última vez, Hak-sung decide não fazer nada. Em outra noite, Ji-woo pergunta a Hak-sung por que ele estudou matemática com tanto afinco. Ele explica que a princípio fez isso pela bolsa de estudos e pelo bem da sua família, mas quanto mais ele aprendia matemática, mais ele se apaixonou por ela. Então eles chamam Bo-han para se juntar a Hak-sung ao piano, para que ele possa lhe ensinar um pequeno truque legal. Atribuindo uma nota a cada dígito, os dois fazem uma bela melodia tocando o número pi. Durante a próxima aula de matemática, Ji-woo corrige a resposta do Sr. Kim em um exercício, usando a lógica que Hak-sung lhe ensinou sobre perguntas incorretas. Entretanto, o Sr. Kim o repreende por isso. A resposta pode estar correta, mas não é o que o examinador pretendia. E isso é a única coisa com que os alunos precisam se preocupar, dar a solução que se espera e não a que está correta. É tudo uma questão de técnica de teste, mas Ji-woo não aceita isso e responde que ele ainda dará a resposta certa no teste. Considerando-o indelicado por tal atitude, o Sr. Kim o faz ficar do lado de fora da sala. Depois disso, Ji-woo informa ao Sr. Kim que ele não será transferido. À tarde, durante outra das visitas de Hak-sung, Ji-kyo lhe oferece um smartphone para que ele seja mais fácil de ser encontrado. Hak-sung mostra-o alegremente a Ji-woo mais tarde. No dia seguinte ao teste de Pitágoras, Ji-woo está indo muito bem graças às aulas de Hak-sung, e enquanto Bo-han começa bem ao lembrar da música, ela logo fica frustrada. A pressão faz com que ela se sinta pressionada, e ela acaba saindo da sala de aula sem terminar o seu exame. Sua mãe a obriga a ficar em casa para evitar a vergonha e mente para a escola, dizendo que eles irão viajar. Quando Ji-woo tenta contatá-la, todos os seus textos são ignorados. À noite, Ji-woo e Hak-sung vão a um concerto clássico para o qual Bo-han conseguiu ingressos gratuitos, porque a empresa da sua família patrocina. Bo-han nunca aparece, mas pelo menos Hak-sung gosta tanto que chora de emoção. Depois disso, Hak-sung convida Ji-woo para jantar em sua casa, o que faz Ji-woo perceber que esta é a primeira vez que ele vê Hak-sung comendo. Naquela mesma noite, alguém vaza o teste de Pitágoras na internet, causando problemas para os professores, que agora devem encontrar o aluno que fez isso, se não quiserem que o Conselho de Educação os despeça. Enquanto isso, Ji-woo e Hak-sung vão a uma livraria para fazer algumas compras, e um estranho reconhece Hak-sung. Este homem também vem da Coreia do Norte e chama Hak-sung de doutor, lembrando-o dos dias que Hak-sung dava aulas na universidade. O homem também chama Hak-sung de o famoso gênio matemático e pensa que Ji-woo é o seu filho, o que os coloca em uma situação constrangedora. Hak-sung agradece ao homem pela memória e se apressa para deixar a loja, recusando-se a responder às perguntas de Ji-woo. Quando chega em casa, Hak-sung se lembra dos bons momentos que costumava ter com o seu filho, Lee Tae-yong, como jantar juntos, pegar a tartaruga e comprar iogurte de morango, porque era o favorito de Tae-yong. No dia seguinte, algumas notícias importantes aparecem na televisão. A hipótese Riemann, um dos mais importantes problemas matemáticos, está prestes a ser resolvido por um famoso norte-coreano chamado Lee Hak-sung. O professor Oh, na televisão, conta a história de como ele entrou numa Olimpíada de Matemática quando era criança e conheceu Hak-sung, que representava a Coreia do Norte enquanto ele representava a Coreia do Sul. Ambos receberam uma caneta especial de um famoso matemático, e Oh ainda a tem até hoje. Tanto Ji-kyo quanto Ji-woo veem as notícias, e Ji-woo vai encontrar Hak-sung para perguntar a ele sobre isso. No entanto, Hak-sung fica bravo e pede a ele que nunca mais mencione a hipótese de Riemann. Enquanto isso, o Sr. Kim está tendo problemas com o incidente do teste, porque a sua reputação está em jogo. Mas quando um colega de trabalho revê as fitas de segurança, depois que um estudante passou por alguns rumores, ele encontra sua salvação. No dia seguinte, o Sr. Kim liga para Ji-woo para lhe mostrar a gravação dele saindo furtivamente do laboratório de informática, com algumas folhas impressas em suas mãos. Ji-woo tenta explicar que isso não tem nada a ver com o exame de Pitágoras, mas ele não tem como provar. Entre a evidência da fita e o fato de que ele se tornou magicamente melhor em matemática em poucos meses, ninguém vai acreditar nele. Então, o Sr. Kim lhe oferece um acordo. Se ele aceitar a transferência, ele não vai tornar a sua culpa pública. Infelizmente, os rumores de Ji-woo ter feito o vazamento ainda chegam aos ouvidos de todos, e Bo-han fica chateada com isso porque ela sabe a verdade. Ji-kyo também está tendo alguns problemas próprios. A Coreia do Norte está zangada porque o Sul está levando as realizações de Hak-sung.
especialmente porque estas descobertas estão ligadas à criptografia militar. Então, o Nis quer que Ji-Kyo convença Hak-Sun a aparecer na televisão para esclarecer as coisas. O nome de Hak-Sun está em todos os noticiários agora, e um velho colega até o visita para convencê-lo a voltar juntos para a Coreia do Norte. Mas Hak-Sun se enfurece, por isso trazer à tona o que aconteceu com seu filho. Então Ji-Kyo visita Hak-Sun para pedir desculpas por não poder manter o Nis longe das suas costas, mas Hak-Sun ainda está agradecido por todos os anos da sua proteção. Enquanto Hak-Sun faz as malas para deixar a cidade, Ji-Kyo devolve-lhe o documento com a sua pesquisa, aquela que Hak-Sun tentou jogar fora anos atrás, e Ji-Kyo a salvou porque era muito valiosa para ser um lixo. Naquele momento, Ji-Woo chega também, mas decide ficar do lado de fora quando ouve gritos. Hak-Sun está com raiva porque foi esta pesquisa que lhe custou a vida do seu filho, então ele se recusa a colocá-la na televisão. Após a saída de Ji-Kyo, Ji-Woo tenta falar com Hak-Sun, mas o velho só o chicoteia, recusando-se a aceitar de que eles estão mais próximos do que um tutor e um estudante. Depois, Ji-Woo recebe uma ligação de Bo-han. Ela está perturbada e não entende por que ele deixa incriminá-lo, mas ele apenas lhe diz que acabou e desliga. Enquanto isso, Hak-Sun chega à rodoviária e quando pensa ter visto o rosto do seu filho, começa a se lembrar da noite em que Taeyeon morreu. Depois de entrar em outra luta para defender os seus companheiros desertores, Taeyeon começa a discutir com seu pai, acusando-o de ter escapado para o sul por razões egoístas, porque ele não fez isso quando a sua mãe estava doente com tuberculose. Hak-Sun insiste que fez isso para dar ao seu filho uma vida melhor, mas Taeyeon apontou que fazer trabalhos de entrada e ser tratado como lixo estava longe de ser uma vida melhor para um estudioso. Depois de desejar que o seu pai desfrutasse da sua vida apenas com a matemática, Taeyeon fugiu e tentou voltar para o norte nadando, mas foi baleado à vista pela patrulha fronteiriça. De volta a Ji-Woo, ele entra sorrateiramente em sua casa para usar o carimbo da mãe dele nos papéis de transferência enquanto ela dorme. Na manhã seguinte, ele entrega os papéis ao Sr. Kim, que lhe diz que ele fez a coisa certa. Hak-Sun está escondido em um hotel, enquanto Ji-Kyo o procura para levá-lo ao programa de TV, e ele fica surpreso ao receber uma ligação de Bo-han, contando-lhe sobre a transferência de Ji-Woo. Naquela tarde é a cerimônia de premiação de Pitágoras. Ji-Woo está de saída da escola, mas Bo-han de repente chega e o arrasta com ela para o auditório, roubando suas coisas. O professor Oh abre a cerimônia com um discurso sobre a teoria recentemente comprovada, e esse é o momento em que Hak-Sun decide interromper, tendo corrido para a escola depois de libertar a sua tartaruga no rio. Ele apresenta sua caneta como prova da sua identidade, então o professor Oh recebe de braços abertos e permite que ele faça um discurso também. Depois de fazer uma piada sobre seu trabalho como guarda, Hak-Sun confessa que foi ele quem ensinou matemática a Ji-Woo e apresenta a tese impressa como prova de que ele não divulgou o teste. Ele também revela que foi o Sr. Kim que vazou o teste para os seus alunos particulares, o que faz com que o Sr. Kim saia com raiva e envergonhado. Então, Hak-Sun compartilha um pouco da sua história. Ele desertou da Coreia do Norte para poder estudar matemática corretamente, porque o seu próprio governo estava usando as suas pesquisas para construir armas. Ele quer que a sua matemática seja usada para encontrar empregos e entrar em boas faculdades, mas tal ganância lhe custou a vida do seu filho. Hak-Sun tem vergonha das suas escolhas, mas Ji-Woo nunca ouviu desta maneira e permaneceu fiel ao seu segredo até o final, mesmo que isso lhe custasse o seu futuro. Chorando, Hak-Sun pede desculpas e agradece a Ji-Woo por acreditar nele, e tal discurso faz Ji-Kyo, que tem estado sempre ouvindo, sair sem sequer perguntar sobre a entrevista na TV. Depois de jogar fora o smartphone que ele havia lhe oferecido, Ji-Kyo revela uma pequena surpresa para Hak-Sun, um novo passaporte legal que marca Hak-Sun como cidadão sul-coreano e bilhetes para ele deixar a cidade, para que o Nis não possa encontrá-lo por um tempo. Ji-Kyo provavelmente será demitido por isso, mas ele acha que vale a pena. Algum tempo depois, Ji-Kyo visita Ji-Woo para lhe dar o presente que Hak-Sun deixou para ele, a famosa caneta e o primeiro rascunho da sua tese. 3 anos mais tarde, Ji-Woo e sua turma universitária visitam o prestigioso Instituto de Pesquisa de Matemática. Hak-Sun está trabalhando lá agora, e Ji-Woo o surpreende com um iogurte de morango e um abraço antes de mergulhar em uma longa conversa sobre matemática. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.